Oi meninas, bom, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo assim diferente, que eu resolvi fazer pra vocês e que é relacionado à maternidade. E que bom, como vocês viram no título, é sobre a amamentação, né? Apoio assim a amamentação, eu acho lindo. Mas assim, eu acho que falta um pouco de apoio para as mães que não conseguem amamentar. Então, eu decidi fazer esse vídeo para essas mães que não conseguem amamentar, que também foi o meu caso, né? Então, eu quero contar um pouco da minha história e por que que eu não consigo amamentar, tal. E para dar essa força para as mães também, né? E hoje em dia tem muito preconceito sobre mãe que não amamenta, então, assim, eu fico triste com isso, eu fico revoltada. Porque tem vezes que não é nossa escolha, né? É nosso corpo que não foi feito para amamentação, tal. Enfim, deixa eu explicar para vocês realmente entenderem, né? Então, o motivo pelo qual eu não posso amamentar é porque assim, o meu seio, o meu bico, ele é muito invertido, ele é muito para dentro. Então, o meu bico, ele não é para fora, tá? Então, assim, tem profissionais que falam que dá para amamentar com esse tipo de bico, tá? Bom, até hoje ninguém me ensinou como amamentar com esse tipo de bico, sabe? E é, falam também que dá pra você ir fazendo o bico durante a gravidez, né, pra ele sair. Gente, não adianta, tá? Ele vai voltar tipo assim, ele nunca vai sair, o bico, quando ele é invertido, pra dentro, ou curto, ele dificilmente vai, né, mudar a fisionomia dele, né, enfim, entendeu? E no meu caso, o médico falou que ele só ia sair pra fora o meu bico se eu fizesse uma cirurgia, se eu cortasse, né, se eu cortasse, e aí dava pra o meu bico ir pra fora. Mas eu teria que fazer cirurgia depois da minha menopausa, porque se eu fizesse antes, podia dar cisto. E mesmo se eu fizesse, o leite, né, se eu tivesse outro filho, o leite, ele não ia sair pelo meu peito e ia formar, então, né, ia formar pedra aqui no meu seio e ia fazer uma infecção enorme, porque ele não ia ter como sair, porque se eu cortasse meu peito, né, os ligamentos da onde sai o leite também vai cortar. Então, gente, sabe, comprovado pelo médico que o meu bico só ia sair realmente pra fora se eu fizesse cirurgia. Então, agora eu vou começar a contar de como foi a minha experiência com os meus dois filhos, tá bom? Sobre a amamentação. E o que eu sofri, né, com isso. E assim, então vamos lá, né? Bom, quando eu tive meu filho, como vocês sabem, eu tive ele muito jovem, 19 anos. Mas assim, eu durante a gravidez, pela recomendação da médica, eu usava aquelas conchas de leite pra concha, né? Que você põe assim. Então eu usei assim, desde os 6 meses até o final da minha gravidez, pra ver se o bico ia pra fora. E fazer exercício no banho também, né? De tentar puxar ele pra fora, tal, tal. E, gente, nada. Ele ficava um pouquinho pra fora, mas assim, só metade, sabe? O resto ficava tudo pra dentro. Quando ele nasceu, aí as enfermeiras tentavam pôr ele no meu peito e não conseguiam. E aí elas começaram a dar o leite materno de outra mãe no copinho, né, pra ele mamar. E assim, sabe, na minha primeira, assim, gravidez, assim, né, no meu primeiro filho, eu vi a frustração, sabe, eu senti a frustração de não poder amamentar, né, que, assim, eu achava muito bonito, muito mais prático. Sempre ouvi falar, né, que a amamentação cria um vínculo da mãe e do filho e que se eu não tivesse esse vínculo, né, tipo assim,
né? Tipo, que eu não ia ter esse vínculo se eu não amamentasse. Então, gente, pra mim aquilo foi sofrido, sabe? Tipo, eu não pude amamentar o meu filho. Eu tentava colocar ele no peito. Tinha vezes que ele pegava, mas, gente, depois ele ficava nervoso, porque, sabe, ele não conseguia sugar. E aí ele ficava nervoso e começava a chorar. Então, foi aí que eu comecei a tirar o meu leite com a mão. Eu tirava com a mão o leite e colocava na mamadeira, né? E, tipo assim, só que assim, meu leite ele só durou um mês, porque como não tinha sucção, né, aquele estímulo de sucção, ele acabou secando depois de um mês. Então ele tomou, assim, um leite materno durante um mês só, e depois eu já tive que usar o suplemento, né? O, o leite artificial, né, o NAN. E, bom, então, no meu primeiro já foi assim, né? Me senti assim meio impotente, assim, sabe? Meio. Ah, menos mãe, né? Menos mãe. Porque, tipo assim, eu falei, ai meu Deus, como assim, né? Eu não consigo amamentar meu próprio filho e tal, né? Sabe? Eu fiquei frustrada. Aí tá. Aí depois, quando eu tive a Clara, né? Eu tive a minha filha. Aí eu já comecei a procurar, assim, um banco de leite materno que tem aqui na minha cidade. Aí a doutora responsável pelo banco, ela falou, ah não, que a gente vai te ajudar, Juliana, né? Que eu expliquei, né, que eu, assim, não conseguia amamentar meu filho. Mas, e aí, na gravidez da Clara, eu, assim, me preparei pra amamentar mesmo, sabe? Eu falei, não, dessa vez eu vou conseguir, tal, né? E eu vou conseguir. E aí, tudo bem. Quando ela nasceu, a minha médica, ela me deu um bico de silicone que é pra você colocar no peito e tal, e pro neném pegar, né? Porque como meu bico era pra dentro, ele não conseguia pegar, né? Bom, no início, com esse bico de silicone, a Clara até pegava, assim, sabe? Às vezes eu sentia o leite descendo, assim. Nossa, é uma sensação muito gostosa. Você sente o leite descendo, assim, e, sabe, ele sugando e tal. Mas o problema é que eu acho que às vezes não ia leite e depois que eu saí do hospital, ela teve hipoglicemia, né? Eu achei que foi por isso, sabe, que assim, que ela teve isso, porque ela não conseguiu beber muito leite do meu peito. E por isso que eu acho que ela teve hipoglicemia. Eu não sei se eu tô errado ou não, né? Enfim. Só sei que então, aí ela foi pro hospital e lógico que ficou tomando leite, né, porque ela foi pra UTI. Então, ela não pegou mais no peito nisso. E durante a preocupação, tal, de filho em casa e ela na UTI, sei lá, meu leite meio que secou. E ainda mais eu fiquei num hospital aqui da cidade que era super ruim, que era público, a comida era horrível. Enfim, não vem ao caso isso, né? Só estou dizendo. E aí, quando ela veio pro quarto, ela não. Assim, como é hospital público, eles são bem mais a favores à amamentação do que, né, esses bicos artificiais ou chupeta ou mamadeira. Então, o que eu fiz foi ter que também tirar o leite com a mão para dar pra ela no copinho, né? Porque, tipo assim, ela também não tava conseguindo pegar o meu peito sem o bico artificial e tal. E aí, tipo assim, só que aí eles queriam me manter mais no hospital pra ela conseguir mamar. Mas, gente, eu já tava no hospital por 3 dias, no total 6 dias, porque eu tava no hospital 3 dias pra ter ela e depois mais 3 dias na UTI. Então, gente, eu já tava cansada daquele ambiente, né? E eu tinha um filho de 3 anos me esperando em casa também. Eu falei, não, chega, eu quero ir pra casa. Se ela já tá melhor,
né? Se ela já melhorou, vamos pra casa. Pra que vai ficar? Eu vou ficar internada pra mim receber instruções de como amamentar? Isso eu posso fazer na minha cidade, né? Eu falei pra eles, não, que lá na minha cidade tem um banco de leite materno, que eu ia pra lá, que não sei o que, não sei o que lá. Aí tá, aí eles me, né, depois disso, eles me liberaram. E aí, depois quando eu voltei, eu fui nesse banco de leite materno e tá. Aí elas sentaram por a neném no meu bico e não deu. E ela não conseguia abocanhar, sabe? Ela não conseguia pegar o meu bico e tal, e não conseguia. E aí, a doutora responsável pela amamentação, ela pegou uma seringa, aquelas seringas de você dar remédio e tal, e ela começou a puxar meu bico, sabe? Pra ele tentar sair pra fora. E ela fez isso várias vezes. Ela falou assim, olha, Juliana, faz isso na sua casa pra ver se o bico não sai pra fora, tá? Porque ela disse assim... Primeiro ela disse assim que o bico... Que o bebê precisa abocanhar a auréola, não é nem o bico. Então, não importa se você tem bico ou não, que o bebê vai conseguir amamentar. E aí depois ela falou que eu tinha que, né, tirar o bico pra fora, porque o bebê... Senão o bebê não ia conseguir abocanhar. Enfim. Fiz... Gente, esse bico rachou inteiro. Nossa, ele sangrou de tanto que eu fiz essa seringa e não deu certo, porque ele não saiu pra fora. Ele saía quando puxava, mas voltava quando, sabe? Então, sabe? Aí minha mãe pegou e conversou comigo, assim, falou, Ju, eu acho que amamentar pra você, assim, né? Não é pra você, né? Eu não quero, assim, a minha mãe não queria que eu ficasse estressada, sabe, gente? Porque eu fiquei estressada, eu fiquei, assim, chateada, porque eu não conseguia amamentar, né? Você fica triste. E aí, tipo assim, eu meio que, como eu não queria mais que minha filha ficasse no hospital, que voltasse pro hospital, eu falei, o jeito eu vou tirar de novo o leite e vou ter que dar suplemento, né? Enfim, mas depois disso, gente, essa doutora, essa médica, porque assim, eu lembro que a Clara teve uma infecção de ouvido também. E aí depois essa médica me ligou. Não, eu fui no consultório dela, porque ela é pediatra também, pra ela ver, né, a Clara, dessa infecção de ouvido e tal. E ela pegou e assim, me falou um monte, assim, sabe, pra mim. Falou que eu não conseguia amamentar, eu não dei qualidade de vida pros meus filhos. Gente, eu saí de lá, gente, chorando. Eu acho que isso não é uma coisa que se fala pra uma mãe que acabou de ganhar uma neném. E muito menos pra uma mãe que não consegue amamentar e que fez, assim, eu fiz tudo de mim e mais um pouco pra eu conseguir amamentar. Entendeu? Então, assim, eu achei super errado da parte dela. Bom, assim, essa foi a minha história, assim, de amamentação, sabe? Né? Nos meus dois filhos. E o da Yuna, gente, eu pretendo não esquentar a cabeça com isso. Sabe? Se eu colocar ela no meu peito e ela também não conseguir abocanhar ou mamar com o meu bico do jeito que ele é, né? Eu vou ter que realmente tirar com a mão e dar na mamadeira ou no copinho. Enfim, eu decidi que dessa vez eu não ia me estressar com isso, sabe? Eu não ia ficar assim abalada. Vamos ver, né? Eu não quero ficar assim muito triste, né? Por não conseguir amamentar de novo. Sabe? Tem pessoas que ainda tem coragem de falar que a gente é menos mãe porque não amamentou ou porque os nossos filhos eles não vão ser tão ligados com aqueles que amamentaram. Gente, eu acho um absurdo isso, tá? Porque assim, meus dois filhos eles são muito apegados a mim. E desde pequenininhos eles sempre tiveram um vínculo comigo. E não foi por causa da amamentação, e sim pelo amor que a gente dá pra eles. Eu cansei de ficar ouvindo essas coisas de amamentação
Entendeu? Eu também já ouvi que, ai, porque filho que mamou no peito não vai ficar violento. Gente, pelo amor de Deus, né? Então, filho que não mamou vai ficar violento. Meus filhos, eles estão muito bem de saúde, eles não são violentos, eles são muito espertos, são muito inteligentes, tá? Eu acho que falta mais apoio, mais compreensão, mais assim, né? Aceitação, mais respeito para nós mães que não conseguimos amamentar. Porque vontade não falta, né, gente? Eu acho assim que, pelo menos pra mim, vontade de amamentar pra mim não faltou. Eu, até hoje, vejo as mães amamentando e fico com vontade de amamentar os meus próprios filhos. Então eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijos e anhão!